Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo na paz? Então, vamos agradecer a Deus por tudo que temos e tudo que somos, não é verdade? O final do ano, ó, chegando cada vez mais próximo, não é? Já estamos praticamente na contagem regressiva aí para a conclusão de mais um ano letivo, mais um ano, não é? De muita batalha, de muita luta, mas também de muitas conquistas, não é verdade? Então, para a aula de hoje, vamos trabalhar sobre dois assuntos bem importantes, que é o gênero textual entrevista, certo? E vamos também trabalhar sobre empatia e cooperação. Então, a aula hoje ela está bem recheada de conhecimentos, tá certo? Então, eu, a professora Ana Maria Rodrigues e meu companheiro de luta, de trabalho, Danley, juntinhos, olha, vamos levar para vocês essa aula que foi preparada com muito amor e com muito carinho. Vamos lá? Foco, atenção e muito estudo, tá certo? Vamos embora, porque a aula só está começando. Então, vemos aí logo, não é? Uma imagem, não é? Que podemos fazer uma leitura muito bem dela. Uma linguagem não verbal, só tem a imagem, não é? Mas podemos entender o que ela representa. Duas pessoas que estão conversando, não é? O motivo dessa conversa a gente entende pelo balãozinho, né? Onde tem a fala de um personagem, a fala do outro personagem. E a setinha, olha, a gente identifica quem é a pessoa que está falando, que é a pessoa do meu lado esquerdo, não é isso? Então, veja só, entrevista é isso, não é? É um gênero textual oral. Mas também a gente encontra entrevista na linguagem escrita, não é? A maioria, não é, das entrevistas está de forma oral, certo? Mas a gente também encontra em livros, em revistas, em jornais, entrevistas de forma escrita, tá certo? Então vejam só, a gente encontra muito esse gênero textual, não é? Está muito presente nos meios de comunicação, na rádio, não é? Na televisão, nos veículos impressos, quando é entrevista escrita, não é? Nos jornais, nos programas de auditório, não é? A gente observa muito pessoas, cantores, atores, né, jogadores sendo convidados para darem entrevista. E ali o público conhecer um pouco mais, não é, sobre a pessoa ou sobre o trabalho que ele exerce ou sobre algo muito importante que aconteceu, tá certo? E assim explicar para o público sobre um determinado assunto ou também entrevistar uma determinada pessoa. Ok até aí? Vamos lá. A entrevista jornalística. O que é? Vamos lá. Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Então, existe a entrevista individual, mas também a coletiva. O entrevistador e o entrevistado, né? O entrevistador procura informar-se e informar o público sobre de ser e de pensar de uma personalidade, declarações e opinião. Então vamos lá. Entrevistador é a pessoa que faz as perguntas, tá certo? E entrevistado é a pessoa que responde as perguntas, certinho? Então, entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Quem são essas duas pessoas? O entrevistador e o entrevistado. Entrevistador, quem faz as perguntas. Entrevistado, quem responde as perguntas, que pode ser de forma oral ou também escrita. A maioria das entrevistas, não é? Nós encontramos de forma oral, mas também temos de forma escrita, certinho? Vamos lá. Qual é a estrutura, não é, da entrevista? Primeira coisa, o título, o assunto, não é, que vai ser ali abordado. Se vai ser algo sobre a pessoa ou sobre a pessoa, não é, que vai ser entrevistada, tá certo? Depois do título vem o quê? A introdução. A introdução deve conter o quê? O perfil do entrevistado,
né, as condições, o local de entrevista, onde vai acontecer toda aquela entrevista, fazer ali uma abertura, uma apresentação, não é, sobre o entrevistado, tá certo? Depois vem o corpo da entrevista. A entrevista pode ser apresentada no discurso direto, com perguntas e respostas, não é? Ou também no discurso indireto. O redator integra no texto as respostas do entrevistado. Professora, o que é o redator? Pessoa que vai passar todas aquelas respostas, não é, do entrevistado para um texto todo bem organizado, certo? Vamos lá. E depois tem a conclusão, despedida, a síntese daquilo que foi dito e os agradecimentos. Então, quando eu vou entrevistar alguém, não é? Eu preciso ter essa estrutura aí, muito bem organizada, muito bem estruturada, para que facilita ali o momento da conversa, o momento da entrevista, o momento do diálogo, tá bom? A gente observa muito esses tipos de entrevista quando chega em épocas de eleições, que os jornalistas, não é, fazem sempre entrevista. Para quê? Para que o povo, para que o eleitor, ele conheça um pouco mais os candidatos, ele conheça mais um pouco as propostas de trabalho, certo? A gente observa muito entrevistas quando termina o jogo de futebol, quando os repórteres, não é, eles entrevistam os jogadores e perguntam, não é, como foi o jogo, na opinião dele, como ele se sentiu em fazer aquele gol, como ele se sentiu ser o jogador mais importante ali daquele jogo, naquele momento, certo? A gente observa também quando um cantor ou um ator está num momento muito importante, muito de sucesso, e os programas de televisão, né, os apresentadores chamam, não é, esses cantores, esses atores, e ali vai entrevistar para conhecer um pouco mais, tanto sobre a pessoa como o seu trabalho, certinho? Vamos lá. A planificação. Definir o tema da entrevista. Então, quando eu vou entrevistar alguém, eu tenho que definir o tema. Eu vou perguntar sobre o quê? A minha entrevista vai ser baseada em quê? Informar-se, não é? Sobre o tema, a vida e a obra da pessoa a entrevistar. Então, quando eu vou entrevistar alguém, eu tenho que ter um conhecimento prévio sobre a pessoa, né? Tanto vida como sobre o trabalho, sobre o que realiza. Tá certo? Eu não posso estar entrevistando qualquer pessoa sem ter nenhum conhecimento sobre a pessoa. Elaborar perguntas de acordo, né, os objetivos e expectativas do entrevistador e dos leitores, telespectadores. Então, quando o entrevistador vai elaborar as perguntas, não é? Ele tem que ter uma ideia do que o público gostaria mais de saber e assim fazer uma escolha bem detalhada sobre a pessoa, sobre o trabalho, certinho? Vamos lá. E a redação? A seleção e reconstrução das respostas, elimina-se as respostas repetidas quando vai fazer, não é? A parte escrita, entrevista de forma oral, e muitas vezes aquela entrevista vai ser transformada pela parte escrita, então vem toda a organização do material. Deve-se resumir as respostas, retirando tudo que for redundante, né? Tudo que tiver já repetido. As respostas não devem começar pela repetição dos termos da pergunta. Quando o entrevistador faz a pergunta, o entrevistado já diz a sua resposta, não precisa de repetir a pergunta, não é? As marcas de oralidade, o calão, a gíria devem ser cortadas e substituídas, né? Então, existe toda uma organização para que a entrevista oral seja transformada na entrevista escrita, certo? Vamos lá. Terminando, minha gente, a parte sobre a entrevista, não é? Que, por sinal, faz parte de uma atividade de vocês, né? Faz parte da atividade de hoje, não é? Então, preste bem atenção na estrutura, na organização,
na importância de elaborar bem as perguntas, tá certo? Lembrando que entrevistador é quem faz a pergunta, entrevistado é quem responde. Outro ponto muito importante na entrevista que não pode esquecer é o saber ouvir, não é? É muito importante você perguntar e também saber ouvir, deixar a pessoa à vontade, não é? Deixar a pessoa se expressar de acordo com o tempo e o termo dela, certo? Outra coisa, as perguntas muito bem elaboradas, não é? Para que o entrevistado compreenda bem o que você quer saber. E assim fazer uma entrevista muito bem elaborada e todo mundo ficar satisfeito, não é, com a entrevista, com o conhecer tanto da pessoa como do trabalho, certo? Como eu falei no início da aula, vamos lá. A gente vai trabalhar também na aula de hoje sobre empatia e cooperação, não é? Quando a gente fala de empatia, é a arte de se colocar no lugar do outro. Quando eu disse que empatia e cooperação são termos que fazem com que a gente se conheça melhor e assim a gente consiga viver melhor com o outro, né? Então, veja a importância desse termo empatia, a arte de se colocar no lugar do outro. Veja que em todas as minhas aulas eu sempre trabalho o termo que? Reciprocidade, né? Tratar o outro da forma como eu gosto de ser tratada. Quando falo em empatia, estou falando em diversidade. Apreciar e respeitar as diferenças entre as pessoas. Todo mundo, não é? Tem cor diferente, jeito diferente, comportamentos diferentes, não é? E cabe a mim respeitar o outro como ele é. Eu posso até não aceitar, não concordar, não achar correto, mas não me dá o direito de tratar com falta de respeito o outro, não é? Eu tenho que respeitar as diferenças do outro, seja na raça, culturas, filosofias, religiões, forma de pensar, né? A partir do momento que existe o respeito com o outro, então tudo se torna mais simples, mais fácil e mais prático. E na pressa? Estamos deixando de ler, estamos deixando de ouvir, estamos deixando de escutar, estamos deixando de prestar atenção no outro, não é? Hoje o nosso dia a dia, a nossa rotina está muito corrida, está muito agitada, com muitas responsabilidades em pouco tempo. Então estamos deixando de prestar atenção no outro. No outro não eu estou dizendo apenas um vizinho, um colega distante, né? O outro eu me refiro com as pessoas que moram junto comigo, que vem vários problemas, não é? No modelo da comunicação, não é o que eu quero falar, mas o que o outro quer ouvir e como quer ouvir. Então, existe, não é, minha gente, esse problema em dizer não o certo. Mas em muitos casos, em muitas situações, a pessoa só quer ouvir o que ela quer, o que lhe convém. E quando escuta algo contrário, aí começa todas as desavenças, todas as discussões, todos os problemas de relacionamento, não é? Então, o diálogo é muito importante, a conversa o tempo todo. As pessoas estão deixando de olhar olho no olho, estão deixando de comunicar-se de forma presencial para estar só de forma online, não é? Através do WhatsApp, através de todas as redes sociais, deixando de lado, não é, o contato físico olho a olho, não é? Que realmente faz com que a gente se aproxime cada vez mais e ali um consiga viver bem com o outro. Não existe um segredo para viver bem, não é? Não existe uma regra. É ali o dia a dia que a gente vai conhecendo, vai aprendendo e ali vai descobrindo os meios de como eu devo viver bem com o outro que é tão diferente de mim e o outro também, não é, vivendo bem comigo. A verdade do outro é diferente da minha. Pois é, a verdade do outro é diferente da minha. Cada um tem uma forma de pensar, de agir, né, de reagir. Cada um tem um jeito especial, único de ser. E o outro só tem o quê? Que respeitar, ter empatia, se colocar no lugar do outro.
Cada um tem um óculos próprio para ver o mundo, não é? Cada um vê as coisas de um modo único e exclusivo. Os valores, a cultura, o cenário, conhecimento, buscas, não é, pessoais. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma forma única e exclusiva. Cabe a mim respeitar. Isso é o nosso repertório, não é? Se cada um tem um óculos próprio para ver o mundo, como é que eu quero exigir que o outro veja da forma como eu vejo, pense da forma como eu penso, não é? Reaja da forma como eu reajo, não é? A empatia faz toda a diferença no relacionamento entre todo ser humano. A verdade do outro é diferente da minha. O repertório de cada um é a sua visão de mundo. Olha, a verdade do outro é diferente da minha. Cada um tem sua forma única e exclusiva de ser. Imagina se todo mundo fosse igual a Ana Maria Rodrigues. Não ia aguentar, né? Então, vamos aprender, minha gente, a respeitar o outro e aprender com a diferença do outro, não é? Não julgue, observe, não fale, pergunte. Mais do que vê, enxergue. Veja que coisas tão simples, mas que faz toda a diferença em um relacionamento. Mais do que ouvir, escute. Não é? As pessoas da nossa casa, as pessoas que moram com a gente, muitas vezes fala, e a gente apenas ouve. Ouve por ouvir, ouve e faz de conta que está ouvindo, não é? Mas ali eles não escutam, ali não interagem, ali eles não participam, não é, daquele diálogo. E agora, juntinho da importância da empatia, vem a cooperação, não é? O que é cooperação? É dar as mãos, é todo mundo abraçar a causa em prol de uma vida melhor, de um relacionamento melhor, de uma sociedade melhor, de uma escola melhor, de uma família melhor, né? Ninguém é bom sozinho. Coloque isso na cabeça de vocês. Ninguém é bom sozinho. Para eu ser boa, eu preciso de muitas pessoas. Para eu ser uma professora boa, eu preciso de muitas pessoas perto de mim. Para eu dar uma aula boa, eu preciso de muitas coisas perto de mim e de pessoas perto de mim, né? Um colaborando com o outro, um contribuindo com a bondade do outro, com o enriquecimento do outro, com o sucesso do outro. Cooperação é uma relação baseada na colaboração entre indivíduos ou organizações, no sentido de alcançar objetivos, não é? É uma relação baseada na colaboração entre indivíduos. Ninguém consegue ser bom sozinho. Formas de cooperação: a natural, espontânea e feliz, a forçada, ameaçada, castigo, recompensa, autoridade dominante. Lembre-se, cooperação diferente de competição, né? Uma competição tem o lado sadio, né? De sempre querer fazer o melhor e assim todos ganham. Mas tem que ver a forma de querer ser o melhor. Ser o melhor para se sentir bem pessoalmente, para fazer com que o outro cresça, não é? Fazer o bem sempre em prol do conjunto, do pessoal, mas não passar por cima de outros para atingir os seus objetivos. Cuidado com o termo competição, certo? E aí? Só o homem que é livre e conhece o pleno significado do amor, da beleza, é capaz de cooperar. Pois é, né? Como eu já falei, ninguém é bom sozinho. Só o homem livre, só o ser humano livre é capaz de conhecer o significado do amor e da beleza. Só o homem livre é capaz de cooperar, não é? Porque ele vive a sua liberdade, ele vive de forma plena, ele vive ali de forma em conjunto e assim ele consegue cooperar para si e para os outros. Ele consegue cooperar para a sua vida pessoal e também o meio todo que ele vive, que ele faz parte, certo? E aí, gostaram da aula de hoje? Foi boa? Compreendeu direitinho? Então agora realiza bem a atividade, coloque em prática tudo que você
compreendeu sobre entrevista, não é? Compreendeu sobre o noticiário jornalístico, como você deve se comportar sendo entrevistador, como você deve agir diante do entrevistado, tá certo? E lembre-se sempre, ninguém é bom sozinho. Eu sempre vou precisar do outro para ser boa, para ser bom, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, um cheiro!